Graças a paz. Graças a paz, irmãos. Agora sim. Nós vamos agora orar novamente ao Senhor, clamando pela palavra que Ele tem preparada para nós nessa manhã. Mas antes disso, eu gostaria também de interceder pela vida do nosso irmão Durval, que estará fazendo um procedimento cirúrgico na próxima terça-feira. E nós, como igreja, clamamos pela vida, pela saúde do nosso irmão também. Então, essa oração é pela vida do nosso irmão Durval e também pela palavra de Deus que nós vamos agora partilhar juntos. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por ter nos sustentado até aqui, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor porque se nós estamos aqui nesta igreja hoje, se nós levantamos das nossas camas, se nós estamos respirando, se nós estamos saudáveis, tudo, Senhor, vem de Ti. E nós estamos aqui apenas para Te agradecer e Te engrandecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua sendo Deus. Nós queremos, ó Deus, colocar a palavra que será falada, pregada, exposta aqui nesta manhã. Pai querido, que o Senhor fale aos nossos corações somente aquilo que o Senhor deseja falar. Que nós possamos aprender, Senhor, sobre Ti. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é manso, Senhor. O Senhor é humilde de coração. Que nós possamos ser como o Senhor. Pedimos, ó Deus, uma bênção especial pela vida do nosso irmão Durval, Pai. Pai querido, que o Senhor possa desde já trazer paz e acalento para o coração do Teu filho. Que o Senhor possa, Deus, deixá-lo de uma forma tão tranquila, que ele não se sinta de forma alguma aflito, angustiado, mas que ele possa, Senhor, saber que o Senhor está controlando toda a situação, que o Senhor possa desde já abençoar o hospital onde ele estará, a mão dos médicos, sua família que estará ali o apoiando, sua recuperação, que o Senhor possa cobrir o Teu filho, Senhor, de todas as Tuas ricas bênçãos, Pai. Abençoa-nos, Pai, mais uma vez nesta manhã, fala conosco, Pai, através, Senhor, da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Os irmãos que têm vindo pela manhã, aqueles que têm acompanhado, das suas casas, nós temos exposto já alguns, acho que até mais de um mês, ou um pouco mais de um mês, o Evangelho de João, no capítulo 1. Nosso pastor já pregou, eu já preguei, o César já pregou, o Luan já pregou, o Claudomir já pregou. Estou aqui de novo para nós continuarmos falando do Evangelho de João, capítulo 1. Os versos que nós vamos ler hoje juntos e vamos meditar do 35 até o 42. Todos os irmãos encontraram? Nós vamos então fazer assim a leitura da palavra de Deus. O meu título aqui na minha Bíblia diz Os Primeiros Discípulos de Jesus. Eu estou lendo na versão NVI, que diz o seguinte: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E ele respondeu: Venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Amém. Irmãos, como eu comentei, nós já viemos falando de João já há algum tempo, e nos primeiros 18 versículos de João, nós chamamos de prólogo de João,
E é justamente onde o evangelista ele vai falar sobre a divindade de Jesus, Jesus que era o Cristo, né, de Deus que veio, que se fez carne, que habitou entre nós, aquele que não tinha nenhum pecado, mas que veio e que habitou entre nós e que nos salvou através do seu sacrifício redentor. Os primeiros 18 versículos eles vão falar basicamente de como Jesus, mesmo sendo Deus, se despojou, né, de toda a sua glória e veio habitar entre nós. Isso que nós vimos aqui nas mensagens anteriores. Porém, agora, João Batista ele é introduzido, já a partir ali do verso 19 para frente, João Batista começa a ser introduzido nessa história. E até para a gente não confundir, né, o evangelho escrito por João, discípulo de Jesus, e aqui o texto começa a introduzir João Batista, aquele que batizou Jesus. Só para a gente esclarecer os Joãos aqui e não ficar confuso. Então, João Batista começa a ser introduzido a partir ali do verso 19 para frente. A história, a narrativa inclui João Batista e fala que João Batista era aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Ele era aquele que seria a voz que clamava no deserto. Há uma profecia que se cumpriu a partir da vida de João Batista. É uma profecia feita pelo profeta Isaías. Lá em Isaías 40, verso 3, vai dizer o seguinte: uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Era um hábito antigo que os caminhos fossem preparados, né, para aqueles que eram pessoas importantes, aqueles que eram que deveriam de alguma forma ser ali exaltados, reis, né, quando atravessavam regiões, eles tinham o seu caminho preparado para que eles então pudessem passar. E o profeta Isaías já havia profetizado isso acerca de Jesus, e quem ia preparar este caminho era João Batista. E nós estamos exatamente nesse momento aqui do texto, com João Batista preparando o caminho para Jesus. E aí, quando nós começamos de fato a partir do verso 35, que é onde a gente vai meditar nessa manhã, a gente começa a perceber um cenário onde a narrativa ela começa a falar sobre os primeiros seguidores de Jesus. Então, Jesus havia sido batizado, né, ali por João Batista, e tinha começado a ter os seus primeiros seguidores. João ele havia de falar: olha, este é o Cordeiro de Deus, como nós lemos aqui, nós vamos ler novamente os versos iniciais, 35 a 37. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. No dia anterior, ele já havia falado sobre Jesus. E mais uma vez ele diz: quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Então, Jesus começa ali a ter os seus primeiros discípulos, os seus primeiros seguidores, aqueles que renunciaram à sua vida para que pudessem seguir a Jesus Cristo. E eu não costumo dar título para mensagens, irmãos, mas eu acho que hoje se encaixa perfeitamente, porque todas as quebras aqui, né, de estrutura que eu fiz para dividir com os irmãos, os pontos principais do texto, todos me arremeteram para um caminho. E eu daria o título dessa mensagem de hoje como Quando Nós Conhecemos a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, o que acontece? É exatamente isso que nós vamos descobrir nesses versos hoje. A primeira coisa que acontece quando nós conhecemos a Jesus é nós nos tornarmos seus discípulos. É isso que está falando aqui do verso 35 até o verso 37. E eu gostaria de começar refletindo com os irmãos, o que é ser um discípulo de Jesus? Quais são as implicações que existem em alguém que se diz discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo? Na cultura hebraica, a gente tem um termo, né, que se chama Talmid ou Talmidim, que é justamente uma transposição no Novo Testamento para o termo discípulo. E essa terminologia ela sempre foi utilizada por conta dos meninos de Israel, meninos ali de 6 a 14 anos, que costumavam já na sua baixa idade decorar, aprender toda a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que nós chamamos hoje de Pentateuco. Então eles decoravam ali toda a Torá e eles começavam a acompanhar os ensinos dos rabinos daquela época acerca da Torá. E por serem muito dedicados naquilo que eles estavam fazendo, eles começavam a chamar a atenção, a se destacar e começavam a andar junto com aqueles rabinos que também eram grandes mestres, né, interpretadores ali da Torá.
E o que eu acho mais engraçado dentro dessa terminologia do Talmide, ou do Talmidim, que é o plural, né, de Talmide, discípulos, é que existia uma cultura onde esse menino de 14 anos, que já estava bastante preparado ali, né, que já tinha decorado a Torá, que já estava ali tentando praticar todo aquele ensinamento que vinha ali no Pentateuco bíblico, aquele menino, ele começava a andar com o seu mestre, e sob ele existia um termo que a gente chama de jugo do rabino. Então, sob aquele menino existia um jugo, né, uma necessidade de seguir as orientações daquele rabino que estava ali disseminando, né, conhecimento para ele. Então, um rabino, por exemplo, conhecido na época de Jesus, chamado Hillel, e o outro chamado Shammai, eram dois rabinos muito conhecidos, eles tinham formas diferentes de interpretar a Bíblia. E, por exemplo, eu poderia ser um Talmide de Hillel ou de Shammai, e eu ficaria ali nos pés dele, né, o tempo todo interpretando ali a Torá como ele interpretava e tentando aplicar. Então, isso era ser um discípulo naquele período. Só que se os irmãos forem se lembrar, e se os irmãos estiverem aí com o dedinho afiado, vamos para Mateus 11, 29 e 30. Mateus 11, 29 e 30. Nós vamos ouvir o que Jesus tem para falar acerca do seu jugo. O que Jesus diz em Mateus 11, 29 e 30 é o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É lindo ver essas palavras de Jesus e entender que Jesus estava dando uma mensagem para os rabinos daquela época. Não é necessário você decorar toda a Torá para que você possa ser meu seguidor. Não é necessário que você seja perfeito, sem nenhum pecado, para que você seja meu seguidor. A mensagem de Jesus, ela ia muito mais de encontro ao coração, muito mais do que ao ensino que havia ali, né? Havia uma cultura de ensino ali entre os rabinos e aqueles pequenos discípulos, os Talmidim. Querido, o que eu quero dizer sobre isso? O primeiro questionamento, né, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para os irmãos é: quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos seus discípulos. E nós precisamos entender o que é ser discípulo. E nós vimos que ser discípulo naquela época era estar ao pé, estar sob o jugo de alguém que tinha conhecimento e que conhecia toda a lei. E nós vemos Jesus dizendo: não, não é isso. Ser discípulo não tem nada a ver com isso, porque o meu jugo, ele é leve e ele é suave. E eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, palavras de Jesus: para ser discípulo de Jesus, nós precisamos tomar sobre nós o jugo de Jesus. Nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Como seguidores de Jesus Cristo, como imitadores de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os primeiros versículos do texto que nós estamos meditando nessa manhã, nós percebemos que aqueles homens, quando ouviram falar: vejam, este é o Cordeiro de Deus, eles abandonaram o que estavam fazendo, pararam o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Eles foram discípulos de Jesus naquele momento. Jesus vai os chamar lá na frente, em Lucas capítulo 5, Jesus vai falar, né, de fato quem eram os 12 discípulos que estavam com ele. Mas independente de qualquer coisa, aqueles homens já eram discípulos de Jesus. E o convite de Jesus em Mateus 11, 18, que nós acabamos de ler, ele não é somente um convite para as pessoas daquela época. É um convite para nós também. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer ser um seguidor de Jesus? Você precisa ser humilde e manso, como Jesus foi. Você precisa seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa imitar a Jesus. Muito mais do que decorar as suas leis, né? Muito mais do que decorar toda a Bíblia, saber todos os versos de cor. Você precisa aprender com o jugo de Jesus. Você precisa trazer o jugo de Jesus para você, que é um manso, é leve, é suave. Ser um discípulo de Jesus é ser um imitador de Jesus, é ser alguém que para o que está fazendo e segue a Jesus. Não sei como está a sua vida hoje, mas seja lá o que você está fazendo, pare, siga Jesus. Siga Jesus. Isso é ser um discípulo de Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, nós paramos o que estamos fazendo e seguimos a Ele. Nós abandonamos a nossa vida tão importante e seguimos a Ele.
Isso não significa, irmão, que você vai, como aqueles discípulos, literalmente, largar tudo e ir seguir a Jesus. Esse é o chamado de alguns, não é o chamado de todos. Mas, com certeza, o teu coração, ele para de seguir algumas coisas, ele começa a seguir a Jesus. A característica de um discípulo é seguir a Jesus. É parar o que está fazendo e seguir o Mestre. Uma segunda coisa que acontece quando nós conhecemos a Jesus, além de nos tornarmos seus discípulos, é o que está escrito no verso 38 e 39, eu vou reler para os irmãos. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 16h, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Quando nós conhecemos a Jesus, nós queremos passar tempo com Ele. Quando nós conhecemos a Jesus, nós queremos convidá-lo para estar presente em nossas vidas. Aqueles homens, eles tinham acabado de conhecer a Jesus, como eu mencionei, e eles pararam o que eles estavam fazendo e seguiram a Jesus. Eles perguntaram onde Jesus estava hospedado, e eles começaram a seguir Jesus para o lugar onde Jesus estava hospedado. E nós não sabemos exatamente, o texto não nos diz o que aconteceu dentro da casa onde eles estavam. Pode ser que eles tenham comido, pode ser que eles tenham deitado, pode ser que eles tenham conversado, pode ser que Jesus tenha contado uma piada. Eu não sei, porque eu não estava lá e a Bíblia não está falando o que aconteceu. Mas uma coisa é certeza, irmãos. Eles entraram na casa às 16h, e a Bíblia não fala a hora que eles foram embora, só falam que eles passaram o dia inteiro com Ele. Quando a gente conhece Jesus, a gente quer passar tempo com Jesus. A gente quer ter Jesus pertinho da gente o tempo inteiro. Seja durante a refeição, seja durante o trabalho, seja enquanto a gente estuda, enquanto a gente assiste um filme, enquanto a gente vem à igreja, nós queremos passar tempo com Jesus. E é impossível a gente não pensar isso nos nossos dias. Nós temos convidado Jesus para fazer parte da nossa vida, nós temos passado tempo com Jesus. Temos falado, ô Jesus, tudo bom? Senta aqui na mesa comigo, vamos almoçar juntos hoje. Ô Jesus, tranquilo, pode entrar aqui na minha casa que vai ficar tudo bem. Eu quero o Senhor aqui comigo. Novamente, o texto não diz o que aconteceu ali, mas nós sabemos o que acontece dentro do nosso lar. Nós sabemos o que acontece dentro das nossas vidas e dos nossos corações. E nós sabemos se nós estamos ou não convidando Jesus para passar um tempo conosco. E a intenção de trazer este ponto aqui não é mostrar para nenhum dos irmãos que alguém é melhor do que alguém em passar tempo com Jesus. Mas pelo contrário, hoje nós temos uma oportunidade. Se você não tem convidado Jesus o suficiente para fazer parte da sua vida, hoje é uma grande oportunidade para que você comece a convidar. Comece a chamar Jesus para fazer parte de todos os momentos da sua vida. Quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos tempo com Ele. O terceiro ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos está no verso 40 e 41, que diz, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, e ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. Para mim, o terceiro ponto que acontece com o cristão, quando ele conhece a Jesus, ele quer contar para todo mundo. É exatamente o que acontece aqui nesses versos. O André, e não é o nosso pastor, é o André que depois vira discípulo, de Jesus. Aí discípulo chamado por Jesus, não só o discípulo de seguir Jesus, mas o discípulo que de fato Jesus chama para ser um dos seus 12 mais próximos. O André, ele teve um momento muito especial com Jesus. E ele saiu, conforme diz o texto, para contar para quem estivesse na frente dele que ele tinha tido um encontro com Jesus. Eles esperavam, irmãos, o Messias, filho, vindo de Deus, e André tinha acabado de ter a oportunidade de passar um tempo dentro da casa de Jesus. Então, quando ele sai da casa de Jesus, ele quer encontrar qualquer pessoa e contar, e falar, você não sabe, eu encontrei Jesus, eu tive um tempo com ele transformou minha vida, vem cá, ele vai transformar sua vida também. Ele queria passar este tempo com Jesus.
E além de passar este tempo com Jesus, ele queria que todo mundo passasse tempo com Jesus. Eu vejo o André aqui contagiado, né, nesse momento. Ele saiu e ele queria contar. Porque é isso que acontece quando nós conhecemos a Jesus. Nós queremos falar de Jesus para as pessoas. Nós queremos dizer, ei, Jesus transformou minha vida, e Ele pode transformar a sua vida também. Venha conhecer Jesus. Venha conhecer Jesus. Ele fala que ele vai levar, né, o irmão dele. Olha que engraçado, né? O texto diz assim, ó, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, justamente o irmão dele. Então, assim, não importava se era família, se era amigo, ele queria contar, ele queria falar de Jesus para quem quer que fosse. E aí, irmãos, eu fico até um pouco, assim, preocupado com esse versículo, porque se a gente traz para os nossos dias, não tem como não se questionar. Será que eu fico tão empolgado assim para falar de Jesus para as pessoas? Será que depois que eu passo um tempo com Jesus, eu quero compartilhar Jesus com as pessoas? Será que dentro de mim tem essa vontade, esse desejo de falar sobre Jesus? Nós temos muito ouvido falar, nosso pastor inclusive fala muito sobre o nosso testemunho, sobre aquilo que nós não podemos, né, ser, o nosso sim tem que ser sim, o não, a gente tem que ter uma conduta ali onde a nossa fala e a nossa atitude sejam, né, equivalentes, elas não podem ser diferentes. Mas acontece, irmãos, que muitas vezes nós usamos esse argumento como uma forma velada de nos sentirmos menos culpados pela nossa ausência de falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos abrir a nossa boca, seja para a pessoa que está no ponto de ônibus do teu lado, seja para a pessoa que está na fila do banco, seja para o teu parente não cristão, seja para uma pessoa do teu trabalho. Nós precisamos falar de Jesus. E o intuito aqui desse terceiro ponto que eu divido com os irmãos, não é que você começa agora então a ser sai daqui hoje e vai ser um missionário, vai lá na Junta de Missões Nacionais se inscrever. Não é isso. Nós não estamos falando aqui, não é uma mensagem evangelística para que você cumpra o ID do Senhor, porque o ID do Senhor ele é muito mais completo do que somente ir pregar para as pessoas. O ID do Senhor é muito mais amplo, a missão do Senhor ela é muito mais ampla e muito mais integral do que exatamente apenas pronunciar, né, anunciar o Evangelho. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, querido, se Jesus e você se encontraram, não tem como você não falar de Jesus. Então, se na tua vida você pouco tem falado de Jesus para os outros, este é um momento importante. Este é um momento onde você pode reparar isso. Este é um momento onde você pode dizer, poxa, eu preciso compartilhar com os outros aquilo que Jesus fez na minha vida. E pode ser nas situações mais inusitadas, irmãos. Mais inusitadas. Eu tenho um bom exemplo na minha família, que é o meu pai. Meu pai teve muitos problemas com alcoolismo até ele tomar uma decisão com Jesus. Foram anos de luta e batalha. E um dia ele tomou uma decisão com Cristo Jesus. E quando ele tomou essa decisão, no começo, a gente brincava e falava que ele tinha virado crente chato, porque ele era aquele que falava de Jesus assim para todo mundo, né? Bom dia, Jesus te ama. Aí eu falava, pai, calma, não precisa, né? Não tem necessidade. Bom dia, olha, hoje tá lindo o dia. Verdade, porque foi Deus quem criou o céu, e aí já começava. E eu achei que aquilo ia durar um tempo. Eu falei, não, ele está empolgado, né? Ele está igual o André. Conheceu Jesus agora Mas eu vejo isso na vida dele ainda hoje. Eu vejo esse traço na vida dele. Os anos passaram, e ele já deve ter lá seus 10 ou 15 anos de cristão, não vou lembrar aqui de cabeça agora, mas ele continua falando de Jesus para as pessoas. Nós vamos ao supermercado e ele encontra o caixa ou a caixa do supermercado, e quando ele entrega lá o dinheiro e pega de volta o panfletinho lá do pagamento, ele fala, olha, Deus é com você, viu? Jesus te ama, não sei qual que é a sua luta, mas o Senhor está cuidando de você. Olha, se você precisar, eu vou orar pela sua família. Então, é uma coisa que eu vejo, e é uma atitude que eu falo, eu não tenho isso, eu não faço isso como meu pai faz hoje. Meu pai continua fazendo o que o André fez. Eu parei. Preciso voltar a fazer, preciso melhorar muito nisso. E convido os irmãos a fazerem isso, não porque eu estou pedindo, irmãos, mas porque é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Quando nós conhecemos a Jesus, nós queremos falar dele para todo mundo. Nós queremos contar para todo mundo o que Jesus fez nas nossas vidas.
Para encerrar, queridos, nós temos um quarto ponto que eu queria dividir com vocês, que está lá no versículo 42. No verso 42 diz o seguinte: e o levou a Jesus, no caso André, levou o irmão dele a Jesus, Simão. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, como André estava super feliz de conhecer Jesus, ele fala, encontra o irmão e fala: opa, vou te levar lá para conhecer Jesus também. E o que é mais lindo de tudo isso, irmãos, é que quando eles se encontram, Jesus já tinha uma palavra preparada para Simão, que vai se tornar Pedro. E ele fala: olha, a partir de agora, você é Pedro. E acho que a última coisa que esse texto aqui nos ensina acerca do que acontece quando a gente conhece a Jesus, é que quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida é transformada. Quando nós conhecemos a Jesus, o nosso nome, ele muda. A gente troca de nome. Se os irmãos forem perceber aqui, quando Jesus falava que Pedro, que Simão se tornaria Pedro, ele não estava falando necessariamente daquele momento. Mas Jesus já estava, de certa forma, falando o Pedro lá do futuro. O Pedro que depois que Jesus foi crucificado, morto e ascendeu aos céus, ressuscitou e ascendeu aos céus, o Pedro que pregou para 3.000 pessoas. E que foi coluna, que foi alicerce da igreja. O Pedro que de fato conseguiu ser pedra, depois que Jesus já havia morrido. O Pedro, para quem vai olhar um pouco da história do camarada, o camarada era complicado. Ele era um cara que, assim, ele tinha altos e baixos. A gente, no pequeno grupo, a gente fala muito sobre Pedro, Eu gosto, é meu personagem bíblico favorito. Ele é um cara instável, volúvel, ele é mandão, ele é bravo, ele quer arrancar a orelha dos outros, ele quer brigar. E aí ele fala: não, eu te amo demais, Jesus, mas eu vou te negar mesmo assim. Então, assim, é um camarada meio complicado. E Jesus vira para ele e fala: olha, eles tinham acabado de se conhecer. Você será Pedro. Você será rocha. Você será pedra. E foi através da vida de Pedro que nós vimos muitas coisas acontecerem com a igreja de Cristo no primeiro século. Então, é muito lindo que quando nós encontramos a Jesus, a nossa vida é transformada. E o próprio Senhor Jesus falou isso para Pedro. Irmãos, Jesus não transformou só a vida de André e não só a vida de Pedro. Ele transformou também a minha. E eu creio que Ele também transformou a sua. Quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos por um processo de transformação. E talvez nós não tenhamos a oportunidade de, como aqueles discípulos tiveram ali naquele primeiro século com Jesus, de ouvirmos essas palavras diretamente de Jesus. Mas nós temos a palavra de Deus, onde Jesus continua nos dizendo: eu posso mudar o teu nome, eu posso transformar a tua história, eu posso olhar para você hoje e ver o teu futuro, e ver que você será uma bênção, ver que você já é uma bênção. Então, eu gostaria de encerrar essa mensagem de hoje, lembrando que quando nós nos encontramos com Jesus, muitas coisas acontecem na nossa vida. Nós nos tornamos seus discípulos, começamos a segui-lo, começamos a andar com Ele. Depois nós queremos passar um tempo com Ele, porque nós conhecemos a Jesus e é maravilhoso estar com Ele. Nós queremos orar, nós queremos cantar, nós queremos convidá-lo para tomar banho com a gente, para fazer a comida. A gente quer passar o tempo inteiro com Ele. Depois, a gente quer também contar para todo mundo, porque, afinal de contas, Ele mudou nossa vida. Ele nos transformou, é Ele que está habitando dentro de nós, o Espírito Santo dele está aqui, se mexendo dentro de mim, então eu preciso contar isso para todo mundo. E por fim, nós percebemos que a nossa vida inteira foi transformada. Nós percebemos que nós não somos mais Simão, agora nós somos Pedro. E que Deus tem propósitos nas nossas vidas. E que Ele quer nos usar. Mas para isso o nosso encontro com Jesus tem que ter sido marcante. Não pode ter sido um encontro qualquer. Não pode ter sido um encontro que, legal, conheci uma pessoa ali hoje, bacana, e nunca mais ouvi falar. É um encontro que muda a nossa vida para sempre, que quer nos trazer para perto, que quer que a gente passe tempo, que a gente dedique a nossa vida, que a gente fale dele para todo mundo. É um encontro que nos transforma.
Então, minha oração nessa manhã, querido, é que, assim como na minha vida, e eu creio que na sua vida, outros também sejam transformados pelo encontro com Jesus. Que nós possamos sempre nos lembrar que existia um Augusto antes e depois de Jesus. Existe uma Rutinha antes e depois de Jesus. Existe uma Tânia antes e depois de Jesus, um Durval antes e depois de Jesus. Nós não somos mais os mesmos. Nós não, podemos não ser os primeiros discípulos, mas nós somos os discípulos de hoje. Então sejamos discípulos de Jesus, sigamos a Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos orar para encerrar. Alguma palavra, pastor?